pensar, digamos assim. Certo. Vamos lá. Mais um minutinho só, a gente já começa. Eu estou ligando aqui o Facebook. Pronto. Você quer começar? Podemos começar, Luiz? Aí o pessoal vai entrando, né? E depois tem a gravação. Então, deixa eu começar aqui. Então, pessoal, uma boa tarde. Então, vamos dar início a mais uma aula da disciplina os 17 ODS e a Escola de Negócio. Hoje nós teremos uma palestra do superintendente da Fundação Amazonas Sustentável, a FAS Amazonas, é o Luiz Vilares. Né? Ele tem um currículo extenso, uma experiência muito sólida na área financeira, é um dos poucos que conhece a Amazônia nesse aspecto de gestão econômica, né? É responsável nesta fundação, que é a maior fundação, com certeza, pelo menos em extensão e em orçamento, né? Dedicado exclusivamente para a Amazonas. Então, ele vai falar da experiência dele, um pouco sobre a fundação, as suas experiências e o que eles fizeram com os ODS. Então, eu passo a palavra ao Luiz. Então, é toda sua, Luiz. Ok. Boa tarde a todos e todas aqui nessa classe especial da FEA USP, sob a liderança do professor José Roberto Kassai. É um prazer imenso estar com vocês e eu vou mostrar aqui para vocês durante 1 hora e alguns minutos o que é a Fundação Amazonas Sustentável e como que a gente trabalha com os ODS. Há diversos aspectos relacionados à Amazônia que estão na mídia todos os dias, que eu tenho certeza que são questões que todos vocês têm, tais como desmatamento, queimadas, e isso vai aparecer na minha apresentação relacionado aos ODS. Então, eu não vou me preocupar muito em, primeiro, contextualizar a Amazônia das queimadas, o que está acontecendo, mas sim mostrar o que é a Fundação a partir de cada ODS, iniciando pelo número 1 até o 17, tá certo? E a partir dessa explicação do 1 ao 17, vocês vão conhecendo e entendendo os temas da Fundação Amazonas Sustentável, a FAS, e dessa maneira eu cumpro com esse objetivo dessa classe, tá certo? Eu entendo que eu vou fazer uma apresentação direta, sem interrupção. Se houver perguntas, talvez a gente deixe para o final, ou se não, coloque por escrito, que eu preparei muito material, bastante material mesmo. Então, sem maiores delongas, vou começar a minha apresentação. Agora aqui, me digam se vocês estão olhando já, então, os slides, ok, professor Kassai? Ok, então vamos lá. Então, aqui vocês têm uma linda imagem aqui de um rio, de um igarapé, típico de onde nós trabalhamos. E começamos, então, a falar dos ODS e a FAS, sendo que, para contextualizar um pouquinho onde estamos, né? A Amazônia, todo mundo está lendo nas manchetes de jornais, tudo, mas vamos lá, vamos dar uma recapitulada no que a gente chama de Amazônia. Existe o que a gente chama de bacia amazônica, que são os rios que compõem essa bacia, tem o rio Amazonas, rio Solimões, todos os tributários desses rios, e como vocês podem ver, essa bacia amazônica está em mais países do que o Brasil, tá certo? Então, no Brasil, ela ocupa 9 estados e ela ocupa 6 países chamados da Panamazônia. Então, a Amazônia é muito mais que Brasil, só para deixar claro isso. Depois, a gente tem o que a gente chama de bioma Amazônia, que seria aquilo que nós chamamos de floresta. Embora dentro do componente de vegetação da região amazônica, existem savanas também, existem cerrados, existem campos naturais dentro de áreas florestais. Mas, claro que a predominância é muito mais da floresta tropical úmida. Essa floresta está em 9 países, né? Ela está no Brasil, que ocupa mais ou menos 63%
da floresta amazônica, mas também nós temos floresta na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana, no Suriname e na Guiana Francesa, tá certo? Então, é importante também ter em contexto isso. Nós sabemos que a Amazônia é muito grande, mas como estamos em São Paulo, sempre é bom comparar um pouquinho o que significa essa área. O estado de São Paulo tem 248 mil quilômetros quadrados. A Amazônia Legal, que é essa região que compõe basicamente o bioma da floresta amazônia, tem 5.217.423 quilômetros quadrados. Podem ver que cabe lá dentro toda a Europa, tá certo? Então, onde nós estamos, que é no estado do Amazonas, por exemplo, cabe uma França e uma Alemanha lá dentro. Então, imagine o que são as distâncias e o que isso representa para nós. Eu sou administrador de empresas também, para quem é administrador de empresas, para quem é contador, o que significam os custos para trabalhar num lugar desse? O que significa realmente o custo de transação para você poder operar nesses lugares? Então, para ter uma ideia da grandeza da Amazônia, tá certo? Então, é muito importante contextualizar isso. A FAS, ela realmente existe a partir do estado do Amazonas, e nesse momento nós estamos realmente nos transformando numa entidade que trabalha para toda a Amazônia, mas nós temos o nosso nome, até o momento, associado ao estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, e nesse estado do Amazonas, nós temos metade da área, um pouquinho mais, em áreas protegidas, que são unidades de conservação, que podem ser parques nacionais, parques estaduais, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, terras indígenas e diversos outros tipos de áreas protegidas. Essas áreas, elas podem ser de domínio federal e estadual. Nós temos lá 66 etnias indígenas, sendo que 20 grupos nem contatados foram, porque não são para ser contatados. Se eles estão isolados, que continuem isolados. Existe uma grande pressão hoje em dia, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Terei o maior prazer de falar disso numa outra conversa, mas existe isso. 97% de cobertura florestal. Eu, sinceramente, acho que esse número está um pouquinho grande. Quem me passou esse slide, eu acabei não corrigindo. O meu número é 94, mas tudo bem. O estado do Amazonas tem muito mais floresta do que outros estados brasileiros da Amazônia, comparado, por exemplo, com o Pará, que já tem mais ou menos 60% de floresta, Rondônia, que tem 50% para 40%. O estado do Amazonas, ele é considerado mais o que a gente chama da Amazônia profunda. E a Amazônia profunda, ela é menos impactada pelos vetores típicos do desmatamento, que são as aberturas de estradas que se constroem ramais, e a partir de ramais você vai desmatando e grilando terras, e aí vamos entrar em todos esses assuntos que estão bastante na moda, graças a Deus, mas também não são objeto agora da minha fala. E o estado do Amazonas tem 4 milhões de habitantes, a capital é Manaus, sétima maior cidade do Brasil, com 2,2 milhões de habitantes, com uma economia bastante forte, já com base na chamada Zona Franca de Manaus. Nós temos muita experiência na fase em trabalhar com comunidades distantes, pessoas que moram em lugares remotos. Essa imagem ela é muito emblemática. Ela se dá numa reserva que fica no que a gente realmente define como Amazônia Profunda, reserva do Cujubim. Para você chegar nessa vila aí, você leva de barco 16 horas num rio sinuoso até a primeira cidade, e essa primeira cidade ela está a mais 2 dias de barco rápido de Manaus. E essa comunidade ela foi inteiramente construída por nós, porque, na verdade, nesse lugar existiam 7 pequenos ajuntamentos de pessoas morando em condições muito, muito ruins. Então, nós fizemos a construção de 20 casas e de uma escola, e unimos todas essas pessoas para morarem aí e melhorar um pouquinho a qualidade de vida delas. Então, isso é a chamada Amazônia Profunda. Imagine o que é construir num lugar desse, imagine o que é levar a qualidade de vida para esse lugar. Então, estou contextualizando para vocês aonde que a FAS atua. Ela atua em lugares distantes e difíceis de serem atingidos. Próximo slide aqui mostra um pouco como que se dão essas comunidades
nesses rios sinuosos. Esse aqui é um exemplo do rio Juruá, que é um afluente do rio Solimões, que é o rio Amazonas antes de se encontrar com o Rio Negro em Manaus. Então, a gente vê aqui, vocês estão vendo o meu apontador aqui? Consegue ver minha flechinha? Então, aqui é a reserva do Acari, a gente chama Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Acari. Temos aqui no mapa Manaus e essa reserva aqui. Essa distância aqui é mais ou menos 1.000 quilômetros, só 1.000 quilômetros, assim, básico, tá? Então, aqui, veja como que o rio é sinuoso e em cada curva dele você vai encontrando uma comunidade, depois outra comunidade, e outra, e outra, e outra. Desta primeira comunidade até esta última comunidade, são 50 horas de barco. Então, qualquer projeto que você vá fazer, você precisa entender como que vai operar nesse lugar. E tudo que você leva para construir qualidade de vida, e, enfim, vamos entrar nos ODS rapidinho aqui, imagine como é que isso acontece na realidade, num lugar também que faz muito calor, com muita umidade, e esses rios, eles têm muita vida. Então, muita vida significa muito bichinho também. Então, não é um lugar, assim, super agradável de você ficar, tal. É vida dura. Vamos embora. Bom, nossa missão, trazendo para a questão da sustentabilidade, é realmente de contribuir para a conservação ambiental da Amazônia através da valorização da floresta em pé e a sua biodiversidade. A partir do quê? Da melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, associada à implementação e disseminação do conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável. Então, para nós, floresta em pé é o nosso lema. Se a floresta não estiver em pé, nós não estamos cumprindo com o primeiro objetivo nosso. Então, a partir da floresta em pé, nós tentamos trazer qualidade de vida. Então, a conjugação de floresta em pé com qualidade de vida nos traz diversos programas, que agora eu vou entrar neles, a partir de cada ODS. Então, não vou apresentar os programas típicos da FAES da forma como nós estamos organizados na gestão, propriamente dita, mas sim a partir dos ODS. Antes de entrar nos ODS, quer dizer, entrando nos ODS, desculpa, é que depois eu volto um pouquinho, a gente tem uma visão sistêmica, e isso é típico do nosso olhar para que a gente consiga trabalhar com a qualidade de vida, com a floresta em pé, é necessário olhar para todos os aspectos que convergem para essas populações. Então, a gente trabalha com saúde, com educação, com empoderamento, com geração de renda, com infraestrutura comunitária, com conservação ambiental, gestão e transparência, e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Existem diversas entidades na Amazônia trabalhando com diversos tipos de projetos. Algumas são mais especializadas em saúde, outras mais em educação, outras mais em pesquisa. Nós somos tudo. A FAES pretende-se e faz tudo. Alguns faz com mais intensidade e outros com menos intensidade. Tudo isso depende dos recursos que a gente tem. Eu não vou falar muito de recurso aqui nessa apresentação, mas depois, se precisar, eu explico um pouquinho a nossa situação. Não é nada fácil, vocês podem imaginar, tem aquele conhecido Fundo Amazônia, que tem muito recurso da Noruega e que o governo atual disse que não quer esse recurso. Esse é um dinheiro muito importante para a gente. Outras fontes de recurso típicas, históricas, foram o Banco Bradesco e de várias outras empresas também. Tá? E nós temos um fundo interno nosso, que é uma espécie de um endowment que nos ajuda muito. Então, basicamente, falando de recursos, é isso, mas eu não vou entrar mais nesse aspecto, salvo se tiver alguma pergunta e tiver tempo de responder depois. Bem, então, conforme eu falei, a gente distribui todos os nossos projetos por esses eixos que compõem aquela roda, aquele mandala da sustentabilidade. Na parte de saúde, eu vou falar de primeira infância, de atenção à terceira idade, formação de agentes comunitários e políticas públicas. Em educação, tem questões de base de aprendizado, políticas públicas e outros. Na parte de empoderamento, nós estamos falando de formar líderes, de fomentar o associativismo, fazer com que as pessoas realmente se sintam representadas e tenham protagonismo para lutar pelos seus direitos. Na parte de cidadania, é fazer a garantia dos direitos. Isso é uma questão que está em todo o país, onde você tem desigualdade e tem menos cidadania. Então, a gente tenta trazer a cidadania. Geração de renda fundamental.
Apoio às cadeias produtivas, aqueles produtos que você consegue obter com a floresta em pé. Nós vamos falar bastante disso. Infraestrutura comunitária é levar aquilo que é necessário para você ter um mínimo de qualidade de vida. Comunicação, transporte, água, energia, saneamento. Conservação ambiental é fazer a floresta em pé valer mais a partir, inclusive, do reconhecimento do seu valor em pé, que é essa floresta que produz a chuva. E isso acontece por um sistema chamado pagamento por serviços ambientais, que eu vou explicar. Inovação. Sem inovação, o mundo não anda. Então, a gente também trabalha muito com isso. E gestão e transparência. Isso é basicamente o que está embaixo de mim o tempo inteiro. Auditorias, transparência, gastos, valorização, RH, todos esses conceitos que, aliás, são típicos da área de administração e contabilidade. Tudo isso a gente tem bonitinho, certinho, como se fosse sendo uma empresa seríssima, e o professor Kassai, inclusive, tem muito a dizer sobre isso também. Bom, vamos lá. A FAES tem muitas premiações, e as premiações que eu gostaria de chamar a atenção aqui é esse prêmio da Unesco, que nós recebemos, da Unesco Educação, um prêmio patrocinado pelo Japão, e nós somos a primeira organização a receber esse prêmio na América do Sul. Um outro prêmio muito, muito importante na nossa vida é o prêmio Calouste Gulbenkian, que é da Fundação Portuguesa Calouste Gulbenkian. Neste ano, quem ganhou esse prêmio foi a Fundação da Greta Thunberg, que inclusive está nos ajudando, muito sensacional. Legal. A partir dos jovens que trabalham juntos, e é um trabalho lindíssimo isso. Bem, além disso, eu tenho prêmios aqui como os melhores ONGs da região norte, e na parte de sustentabilidade já ganhamos prêmios diversos aqui. Então, assim, nós temos já um reconhecimento muito relevante, e isso nos fortifica, nos solidifica para, inclusive, ter a captação de recursos. Dentro dos eixos da sustentabilidade, a gente trabalha, então, na parte ambiental, com monitoramento ambiental, com a conservação da biodiversidade, com poluição de águas, gestão de resíduos, educação ambiental, gestão ambiental, pesquisa e políticas públicas. Nos eixos da agenda econômica, no tripé econômico do desenvolvimento sustentável, trabalhamos com geração de renda, empreendedorismo, projetos estratégicos, educação empreendedora, microcrédito, educação financeira e incubadora de negócios. E na parte... Desculpe, pulei um slide. Na agenda social, nós trabalhamos com esse programa chamado Floresta Familiar, que eu já vou explicar, que é o reconhecimento pela floresta em pé, empoderamento social, infraestrutura, educação, o Covid, que é uma coisa enorme que está acontecendo na nossa vida, e o desdobramento dele, que é o Saúde na Floresta. Então, já falei do estado do Amazonas, onde estamos? Bom, aqui vocês têm um mapa do estado do Amazonas, no meu cursor aqui está a cidade de Manaus, bem aqui. Esses lugares aqui são as reservas... Eu não estou vendo o cursor. Vocês não estão vendo o cursor? Não. Tá, então esquece o cursor. Vocês estão vendo que nesse mapa tem áreas rachuradas, e essas áreas rachuradas, elas têm pontinhos verdes, ok? Dá para ver isso? Então, essas áreas rachuradas são as unidades de conservação, áreas protegidas que nós trabalhamos. E esses pontinhos verdes são as comunidades. Então, nós estamos falando de 16 unidades de conservação, 581 comunidades, e o total de áreas dá 10,9 milhões de hectares. Para ter uma ideia do que é 10,9 milhões de hectares, é maior do que um país chamado Portugal. Maior. Tem mais área aí do que em Portugal. Bom, então, entrando nos ODS, primeiro ODS, erradicação da pobreza. O nosso grande programa chamado Bolsa Floresta, ele existe desde o início da fundação, é um reconhecimento do papel das pessoas que moram nessas comunidades, nessas reservas todas, como guardiões da floresta. E ao viver na floresta, ou junto à floresta, e mantê-la em pé, não vender madeira ilegal, não derrubar a floresta, eles recebem um reconhecimento. Esse reconhecimento é um pagamento por um serviço ambiental. Ele também pode ser reconhecido, e
como um pagamento de assistência social, mas ele é também um serviço ambiental. E serviço ambiental, o que que é? É a floresta em pé, é a floresta que ajuda a produzir a chuva que vem aqui para o sul, para o sudeste, tá certo? Que é, inclusive, a principal amiga do agronegócio, mas também não vamos entrar muito nesse aspecto agora. Então, esse nosso ODS 1, ele é o super tradicional programa que existe desde o primeiro ano da FAES. Nós temos 12 anos e meio de idade, né? Começamos as nossas atividades em março de 2008. Tem 9.432 famílias cadastradas nesse programa hoje em dia. Como é que a gente faz esse programa? Ele tem, então, uma questão de adesão, que as pessoas preenchem um formulário, e aí tem toda uma forma de entendimento de qual é o papel delas em manter a floresta em pé, e aí é um compromisso entre duas partes, entre o cidadão que fala assim, ok, eu vou assinar esse compromisso, e esse compromisso diz o quê? Que eu vou manter meus filhos na escola, que eu vou morar aqui na comunidade, e que eu não vou derrubar a floresta. E o nosso compromisso é te remunerar por isso. Se a pessoa deixa de morar na comunidade, vai morar na cidade, depois de 2 anos, depois de constatado que ela não mora mais lá, ela deixa de receber esse benefício. Se houver, um caso de desmatamento comprovado, então ela pode sair do programa. Mas na nossa história isso nunca aconteceu. Existem roçados que já são típicos de cada comunidade. Esses roçados, a gente aceita eles como a base inicial, uma linha de base para o programa, tá certo? Então, esse é um histórico de adesão e nós já estamos mais ou menos no número máximo que nós conseguimos pagar. Bem, o pagamento é R$50 por mês, é um pagamento muito tímido, que lá atrás era um pagamento razoável. Nós não temos condição de fazer mais do que isso. Então, ele é apenas o início de um componente de ajudar a qualidade de vida. Ele é apenas o início de um sistema, digamos assim, de compromisso. Aqui, esses gráficos aqui são só para mostrar o crescimento das famílias que foram beneficiadas e também aqueles em laranja é o acumulado dos que já saíram, porque também existem pessoas que morrem, tem mortes. Então, quem morre não pode mais receber, né? Não é que nem o Bolsa Família tradicional, que tem gente morta recebendo. Então, existe toda uma gestão sobre isso, tá? E suspensos são aqueles que têm questões, por exemplo, que saíram, que não voltaram, tal. Então, tem toda uma administração, um banco de dados, informática, sistemas, tudo isso para ser acompanhado, tá? Na área de administração. Bem, continuando, o ODS 2, quando a gente fala de erradicação de fome, esse é um ODS importantíssimo para nós, porque para a gente poder trabalhar com qualidade de vida dentro da floresta, é necessário que a gente acabe com a fome. Então, nós temos centenas de projetos de geração de renda que eu vou explicar nos próximos ODS, e esses projetos, eles são ligados, então, aos produtos que você pode extrair do bioma florestal e dos rios e lagos associados à floresta, sem destruir. Exemplos, por exemplo, o açaí, a castanha, manejo de lagos para produção de pirarucu, agricultura familiar, produção de farinha, guaraná, artesanato, turismo comunitário e outros mais. Essa apresentação toda já está disponibilizada em PDF para o professor Kassai, então não se incomodem muito, que tem bastante coisa escrita, mas vocês depois podem pegar tudo isso no documento. Exemplos, o pirarucu é aquele peixe enorme que pesa de 60, 70 quilos até casos extremos de 180 quilos. Ele pode ter até 1,5 metro de comprimento, um peixe que tem uma carne deliciosa, e ele é um peixe que você despesca ele, na verdade, você retira ele com rede e, em geral, ele é um peixe manejado. Eu vou explicar isso em outros slides relacionados ao ODS 14, de águas. Então, gente, aqui é um projeto enorme que tem 2.240 famílias envolvidas, com 7,5 milhões de reais investidos já para ajudar essa cadeia desse pescado. E o que nós fizemos? Nós conseguimos fazer com que esses pescadores
vendessem esse peixe direto para mercados consumidores, por exemplo, em Manaus, evitando o atravessador. Isso fez com que o preço médio pago a ele subisse de R$ 3,50 para R$ 9,80 na média. E tudo isso com manejo, não há sobrepesca. Tudo isso, na verdade, está protegendo mais, tá? E eu vou explicar isso no ODS 14. Então, esse é um exemplo de geração de renda e que ajuda a erradicar a fome no âmbito dos nossos programas. A farinha de mandioca, típica da Amazônia, é também um projeto lindíssimo, onde nós estamos assim enriquecendo esse alimento, que ele é muito típico do caboclo, que mora na floresta, que mora em comunidade ribeirinha, com mais de 5.600 famílias envolvidas, mais de 3,5 milhões de reais investidos em unidades de produção, empacotamento, transporte, e também em ajuda na parte de assistência técnica, extensão rural, e criando produtos já com branding, vamos falar assim, num português anglicista, já numa questão de produtos que vão atingir mercados de consumidores de alta renda, como é o caso dessa imagem, desta farinha chamada ribeirinha. E com selo de origem. Bom, Guaraná. O Guaraná é típico da região de Maués, do rio Amazonas, perto do Pará, e ele envolve ali 120 famílias, com R$ 254 mil de investimentos, e o faturamento deles foi de 1,4 milhões nesses últimos 3 anos. O Guaraná ele tem diversos usos, todo mundo sabe o que é Guaraná, está no refrigerante, mas, além disso, ele também ele é um estimulante, né? Ele é um ótimo estimulante também. Então, tem muito trabalho feito no Guaraná. Passando para o ODS 3, que é saúde, e a parte de saúde, ela se tornou uma coisa enorme na nossa vida. Ela não era muito grande nos primeiros anos da FAS, mas ela foi crescendo, e eu vou chegar daqui a pouquinho no coronavírus, e aí vocês vão ver o que aconteceu na nossa vida. Mas, inicialmente, antes do coronavírus, o que nós temos de mais relevante em saúde é a atenção à primeira infância. A primeira infância, ela é fundamental na formação da pessoa. Do 0 aos 6 anos é onde você vai ter condições de ter uma criança formada para ir para a escola e aprender e se desenvolver, recebendo carinho, atenção. Então, esse lado da primeira infância, nós fizemos já muito trabalho e criamos, inclusive, subsídios para uma política estadual de programa de primeira infância ribeirinha, com mais de 2.400 crianças atendidas, e formamos diversos agentes comunitários de saúde, que é como você leva a saúde para essas comunidades distantes. Você não consegue levar um médico para uma comunidade dessas. O médico vai lá uma vez por ano. Então, você tem os chamados ACS, são os agentes comunitários de saúde. Aí nós temos esses documentos que a gente criou, como a caderneta de saúde da criança, que são publicações que ajudam as mães, guias para você cuidar melhor da criança. E tudo isso com assistência dos nossos colaboradores e dos ACS. Porém, o mais importante documento que nós criamos já na nossa história para a primeira infância ribeirinha é esse aqui, que é o Guia de Visitação Domiciliar. É uma obra-prima, realmente, sem falsa modéstia. Eu tenho um orgulho enorme de falar desse documento. Ele tem a semana da criança. Ainda antes da gestação, perdão, na gravidez, ele começa já a atenção na gravidez da mãe até os 6 anos completos. E aí você tem praticamente o desenvolvimento semanal de tudo que você deve ter de atenção. Então, esse é um documento lindíssimo que nos trouxe uma série de melhorias de indicadores de saúde para as crianças, aplicados pelos ACS, se tornou uma política pública, e é um documento que está disponível, inclusive está aí nesse site à disposição, tá? Então, realmente, isso é um orgulho enorme nosso nessa área de saúde.
E aí tem imagens aqui do atendimento às crianças, esses números todos superlativos, crianças todas moradoras de comunidade, caboclos, caboclinhos. E aí entramos também com a atenção à terceira idade ribeirinha, que já é atenção ao idoso, e aí entra todo um programa de telesaúde, que é uma coisa que agora está bombando, assim, uma coisa que nós começamos a fazer a partir do coronavírus, que eu já vou explicar. Um elemento fundamental nessa ação de saúde são essas ambulâncias, que são esses barcos, que a gente chama de voadeiras na Amazonas, mas que elas têm aparatos de atendimento à saúde. Tem uma maca e tem os primeiros itens de atendimento à saúde dentro do barco, para levar rapidamente uma pessoa enferma de uma comunidade para um centro urbano onde tenha um mínimo de atendimento hospitalar possível. Então, isso aqui é tipo um campeão nosso. A gente já fez, assim, diversas doações, vários projetos nossos envolvendo ambulâncias. Aqui tem números dessas ambulâncias e onde que elas foram entregues. Eu vou passar rápido por esse slide, porque eu vejo que o meu tempo está indo rápido demais. Aqui, então, a gente entra no Covid, que é uma coisa que não existia na vida de ninguém, e, de repente, nós vivemos agora o mundo inteiro com Covid, e a FAES, ela se tornou uma entidade muito, mas muito relevante para o combate ao coronavírus na Amazônia, a partir dessa aliança que construímos com muitos e muitos e muitos parceiros. Essa aliança foi construída com prefeituras, com secretarias de Estado, com fundações, com o Ministério Público, com todo mundo que pode ajudar a combater o coronavírus. E ela tem diversos eixos. Ela tem um eixo que é ajudar na redução do contágio, com material de comunicação, cestas básicas, máscara, álcool gel, que é aquilo que a gente mais vê, que é o que a gente mais percebe no coronavírus. A questão de atendimento à saúde mental, porque isso é muito sério, atendimento psicológico, e aí isso vai por telesaúde, que estão instalando, diagnóstico e atenção básica de saúde em comunidades e aldeias, transporte de emergência para hospitais municipais, que eu falei ali, eu mostrei para vocês aquela ambulância, ajuda em tratamento de hospitais municipais, transporte de emergência para Manaus e retomadas depois. As retomadas são todos os projetos que vêm depois da calamidade. Bom, esse mapa aqui mostra um pouco onde nós estamos. Aí, na questão do coronavírus, nós estamos muito mais além daquelas comunidades e reservas atendidas. Nós fomos para aldeias indígenas que nós não tipicamente trabalhávamos, nós fomos para mais comunidades, e sempre com diversas parcerias. Então, esse é um grande programa acontecendo na nossa vida, e é claro, é onde tem recurso. Hoje em dia está todo mundo doando recurso para isso, a atenção do mundo é para o Covid. Então, nós nos transformamos numa entidade muito efetiva para ajudar o combate ao coronavírus. Também na cidade de Manaus, que, como vocês sabem, teve um pico muito alto de Covid alguns meses atrás. Esses números aqui são impressionantes, assim, no começo do ano existia zero, tudo isso aqui era zero, de repente nós temos mais de 16 milhões de recursos disponíveis, execução de 5, falta 10 para executar, projetos, pessoas, então são todos números superlativos, como se a gente já fosse assim, uma organização de saúde há anos. Mas tudo isso foi feito assim, a toque de caixa, e aí imagina todos vocês, ou nós, porque eu também sou administrador de empresas, trabalhamos com contabilidade, trabalhamos com compliance, imagina o que é fazer compras na pandemia, imagina o que é fazer pagamento, compras, entregas, administração de estoques, tudo isso, tudo certinho para passar por uma auditoria da PwC. Não é fácil, porque é tudo na emergência. Só que, no final, a pessoa não quer saber se estava na emergência. Ele quer ver que deu tudo certo, foi tudo bonitinho, porque senão não volta a doação. Então, é um super desafio na área de gestão, toda essa questão. Aqui eu vou passar bem rápido por exemplos de coisas que a gente está fazendo no Covid, entrega de testes rápidos em comunidades, cestas básicas, assim,
milhares de cestas básicas para as pessoas que estão com problema de aquisição de alimento, que não puderam se deslocar para fazer a compra de alimento, e sachês de purificação de água, e isso levado para lugares distantes, como aquela comunidade, por exemplo, que eu mostrei no início. Aí nós temos aqui oxímetros, termômetros, entregues para aldeias indígenas, e nós estamos por tudo quanto é canto nessa Amazônia profunda, máscaras, inclusive várias delas feitas por grupos de costureiras locais, onde nós, então, fizemos não só a compra de máscaras, mas também nós fizemos a encomenda de máscaras para artesãs locais, fortalecendo a economia circular local. E assim vai, a saúde tomou conta da nossa vida, mas a gente tem vários outros ODS para falar, e nós vamos falar agora da educação. Educação, esse é um projeto, desculpa, um programa histórico muito, muito fundamental na nossa vida. A gente tem 9 lugares chamados Núcleos de Conservação e Sustentabilidade, com mais de 700 alunos, e em vários níveis de ensino. E além do ensino, que é o ensino da escola, da matriz curricular escolar, seja ela de fundamental, fundamental 2 ou médio, a gente também tem os cursos adicionais, curso de agroecologia, de plantio e de diversas outras práticas. Então, considerando aqui tudo isso, onde acontece? Acontece no núcleo. Como que é o núcleo? O núcleo é esse lugar aí que vocês estão vendo, que tem escola, que tem laboratório, que tem um centro para recepção de pesquisadores, e ele se localiza numa comunidade. Numa das 581 comunidades que a gente trabalha, dentro dessas 581 comunidades, tem 9 que têm esses núcleos. Então, esse é um programa muito, muito relevante na nossa vida, e esse aí que vocês estão vendo, ele está perto de Manaus, está 1h20 de lancha, num barco rápido. Então, é um lugar que é muito visitado e é uma espécie de cartão postal. Todos vocês estão convidados a conhecê-lo. Eu já conheço, né, Luiz? O professor Kassai já conhece e vai trazer os alunos, e aí vocês vão ter aula, nós vamos ter uma aula aí nessa sala de aula, inclusive por satélite, porque essas salas de aula, elas têm ensino por satélite, e já aí é uma parceria com o Estado, que tem um centro de tecnologia digital, onde a aula é dada por um ponto dentro da Secretaria de Educação do Estado e entregue para cada escola via satélite, e aí na sala de aula você tem um professor assistente. É o chamado mediado tecnológico, e a gente entra com essa infraestrutura. Bom, aqui são números que eu vou passar rápido, todos eles bastante superlativos, assim, de indicação de quantas escolas que a gente construiu e ajudou a construir. Depois disso, aqui a gente, então, fala de outras atenções à educação, desde os pequenos, os jovens, educação para sustentabilidade, práticas de educação ambiental, conservação de espécies, tudo isso já existe na nossa vida, laboratórios digitais, sempre em parcerias, empresas que nos doam equipamentos, a Samsung, por exemplo, fez esse trabalho conosco, e aí nós temos esses laboratórios digitais, e agora, nesse ano da pandemia, nós conseguimos instalar a internet já em 7 dos 9 núcleos, e esse foi um projeto, inclusive, com doação das lojas americanas. Eu vou falando um pouquinho quem é que está dando dinheiro para a gente. Bom, o ODS 5, que é a igualdade de gênero, a gente tem muita atenção às mulheres, a participação das mulheres nas reuniões tem aumentado, e todos esses projetos que a gente faz, eles não são projetos impostos, eles são projetos propostos. Quando a gente faz a proposta do projeto com cada comunidade, com cada associação, existe uma discussão local. Nessa discussão, metade das pessoas são mulheres. Então, assim, o papel da mulher é muito fortalecido. Naquela questão do programa Bolsa Floresta Familiar, que a gente paga os R$50, 85% dos beneficiários são mulheres. Só não é mulher se na família não tiver a mulher, se for, por exemplo, um viúvo ou um homem solteiro, por exemplo. Senão, quem recebe o dinheiro é a mulher. Aí a gente tem aqui imagens de presença feminina em várias reuniões, aqui dessa linda indígena,
E, então, assim, nós temos bastante atenção à questão de gênero. Muito bem, na parte de água, a água do rio, ela é ótima lá, mas só que ela não é uma água potável, então precisa ser tratada. Então, nós temos vários projetos aí de saneamento e ação estruturante para você desinfetar a água. Então, esse é um projeto que está correndo bastante em várias comunidades, e os números estão aí, mais ou menos 58 poços perfurados, 1.600 pessoas beneficiadas, 343 famílias, 13 sistemas de captação em 5 grandes unidades. Existe um projeto de educação ambiental voltado à água também, que conjuga infraestrutura e educação para o uso da água. Então, existem interdependência de vários ODS no nosso trabalho, né? Quando a gente está falando aqui, eu estou um por um, mas, na verdade, todos os ODS, como vocês viram, eles estão girando naquele mandala, de forma que nós estamos pensando neles o tempo inteiro juntos. E a água é um exemplo muito emblemático. Então, aqui tem alguns exemplos de infraestrutura de água, colocação de caixas d'água, sistemas de desinfecção, isso aí tem parcerias, inclusive, de inovação com o Instituto de Pesquisas da Amazônia, com energia solar e outras questões que você faz para poder levar energia para um sistema de filtragem, por exemplo. Então, tudo isso já está acontecendo. O ODS 7, que é de energia renovável, nós temos aí a energia solar sendo levada para as comunidades, ainda é um pouco tímido, se pensar em 580 comunidades, falta muito, mas nós já temos um desenvolvimento razoável e uma parceria com essa Coventry University e com a Universidade Federal do Amazonas, e temos uma questão muito relevante, que é a energia solar da nossa sede em Manaus, que nós acabamos de inaugurar, que é um projeto assim, de 3 anos, e isso realmente é um motivo assim de orgulho enorme. Eu pessoalmente me envolvi muito com isso, e está aí, essa aqui é a nossa sede de Manaus. Nós somos 110 funcionários CLTistas e mais uns 20, 30 consultores associados. Nesse prédio não trabalham todos os 110 funcionários, porque vários deles trabalham no interior direto, e outros ficam viajando, mas aqui é um lugar de eventos, quando podia se fazer eventos, tem um auditório para 80 pessoas, tem um hall, tem lugares para feira, então, assim, um lugar de grande circulação. E nós fizemos, então, a colocação de 520 painéis solares, com 6 inversores, e estamos agora ligados no sistema on-grid, onde a gente produz a nossa energia e devolve o excedente para a fornecedora, para a concessionária. Então, agora o nosso sustentável está mais forte também. Só que, além da energia elétrica na sede, a gente tem diversos outros projetos de sustentabilidade na sede, que só esse slide aqui eu poderia ficar uma meia hora falando sobre ele. Mas, além da energia solar na nossa sede, a gente também tem jardim com cultivo de árvores frutíferas, nós temos um sistema modular de tratamento de efluentes, ou seja, toda a água servida de banheiros e cozinha vai para esse servidor de tratamento de efluentes e depois vira a rega do jardim. Nós não descartamos água de esgoto. Nós temos na arquitetura nossa, todo o nosso piso, de grande parte do prédio, vem de madeiras utilizadas em embarcações que foram naufragadas, digamos assim, descontinuadas. Nós temos uma horta orgânica, nós temos uma piscicultura, nós temos um pequeno meliponário, que são caixas de abelhas nativas, né? Nós temos coleta seletiva, reciclagem, capta água de chuva, adubo orgânico e minhocário. Então, assim, a nossa sede tem muitos elementos de sustentabilidade, ou seja, a gente honra o nosso nome. Bom, no ODS 8, emprego, crescimento econômico, eu já vinha falando da geração de recursos, né, de renda a partir daqueles projetos que eu mostrei, do Guaraná, do pescado, e eu vou falando um pouquinho mais agora. São números muito superlativos que nós temos nessa área, com muitas ações, e basicamente todos esses recursos que eu tenho falado, eles vieram historicamente, nos últimos 8 anos, do Fundo Amazônia, esse Fundo Amazônia com recurso da Noruega, que é fundamental, foi muito importante na nossa vida. Bem, quando a gente fala em geração de renda, há que se também fazer a interdependência da educação e dizer para vocês que nas escolas a gente já tem, então, a formação vocacional e complementar
com práticas agroecológicas, onde a gente ensina o cultivo de hortas nas escolas, e para essas populações caboclas, isso não era uma coisa elementar, eles não têm essa cultura já imbricada neles, então isso faz muita diferença. Aí passa para, por exemplo, oficinas de conserto de motor de popa, porque motor de popa é o que leva as pessoas para cima e para baixo nessa Amazônia profunda. Falando do turismo, o turismo de base comunitária significa você se hospedar num meio de hospedagem, numa pousada que seja gerida por comunitários. E então, aqui, a gente tem vários investimentos feitos, com famílias envolvidas, e lugares muito bonitos. Aqui é a pousada aqui no Rio Negro, muito bonita, uma graça esse lugar, e estamos gerando faturamento, e tem muito projeto de empreendedorismo em cima disso. Aqui tem muita coisa para ser feita ainda, mas é o turismo de base comunitária. O ODS 9, inovação e infraestrutura. Nós temos vários projetos que a gente fez desenvolvimento de cadeias produtivas a partir realmente de projetos de P&D, com recursos de P&D vindo de empresas do polo industrial da Zona Franca, que tem uma obrigação, inclusive, de fazer P&D, e a gente conseguiu, com algumas empresas, fazer o uso disso para inovação. Um exemplo muito interessante, então, que se fala muito hoje é da bioeconomia, né? Está todo mundo hoje escutando falar em bioeconomia. Bioeconomia, o que é, por exemplo, bioeconomia? É você pegar um óleo de andiroba extraído da árvore, da semente da andirobeira, e tratá-lo como um óleo de primeira classe para ser vendido para a Natura e fazer parte do produto da Natura. Bom, isso está acontecendo e nós instalamos uma unidade produtora naquele rio que dá 55 voltas, que leva 50 horas para você chegar de um lugar para o outro, no meio daquele mundão, lá no fim do mundo da Amazônia, tem essa fabriquinha aqui, que foi instalada com recursos de P&D, e nós conseguimos fazer a extração do óleo passar pelo padrão de qualidade que a Natura precisa. E quem toma conta disso são comunitários. Esses comunitários receberam, inclusive, todos os treinamentos de empreendedorismo e foram premiados. Então, assim, nós temos várias histórias, uma construindo a outra e gerando interdependência. Os números estão aí, tem bastante investimento, família envolvida e tem muito para se crescer. Agora nós estamos lançando um produtinho direto, que é um óleo de andiroba na base do conta-gotas, e esse produto nós já temos a ambição de colocar mesmo no mercado. Eu não tenho um para mostrar aqui para vocês, mas ele chama-se Menino dos Olhos. Bom, no ODS 10, redução das desigualdades, aqui nós vamos centrar sobre a questão da renda média familiar. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é mostrar que nesses 12 anos de implementação de todos esses projetos da Fundação Amazônia Sustentável, nós conseguimos melhorar o nível de renda dessas comunidades que são beneficiadas pelos nossos programas. O próximo slide mostra isso. Então, aqui, cada um desses eixos aqui são as reservas, aquelas áreas todas. A primeira linha que temos, laranja, é a renda em dólar em 2009, que seria a nossa linha de base. O Banco Mundial considera extrema pobreza o valor de $1,90 por pessoa, é considerado por dia, $1,90 por dia por pessoa é considerado extrema pobreza. Então, aqui a gente está falando da renda dolarizada. Não, peço desculpa, isso é em real, perdão, a pobreza é em dólar, mas aqui os valores são em reais. Então, nós começamos os nossos programas numa linha de base média com R$331 por família. Em 2016, isso aqui já estava no nível de 600, e agora nós estamos falando numa base de 990, com 202% de crescimento. Esses valores, eles são medidos, e então, assim, não tem muito empirismo, não. Tem bastante indicador, e nós gostamos de indicador. Tem gente na Fundação que vive de indicador, e a gente trabalha com muito afinco nessa parte, tá? Agora, é claro que na hora que você começa a mergulhar na composição da renda, como é que ela é, existem uma série de questões de comercializações entre
os próprios comunitários que você não pega na estatística, porque ele não vendeu aquela mercadoria para ninguém fora, ele vendeu num sistema de economia circular. Então, quando você entra na economia circular, aí há que se arbitrar esses valores para você poder colocar a renda. Então, existem vários desafios quando a gente fala de economia circular e de uma maneira mais moderna de você tratar geração de renda em comunidade. Então, essas questões todas têm que ser ponderadas, mas o importante é que a renda aumentou, e aumentou bastante. Passando, então, aqui rapidamente pelos jovens, falando da interdependência dos projetos, nós ainda estamos falando aqui da geração de desigualdade, isso começa com as crianças, começa com a primeira infância, começa com saúde, com tudo aquilo que eu falei. E aqui eu trago um projeto fundamental chamado De Cara, que é um projeto que trabalha com as crianças e adolescentes, e teve um apoio muito grande do Bradesco, e esse é um projeto que tem recursos de incentivos fiscais, pelo Fundo Municipal das Crianças e Adolescentes, que nós praticamente criamos esses fundos dentro dos municípios, nessa Amazônia profunda. E aí atendemos já toda essa quantidade de crianças e jovens, e isso leva a uma movimentação desses jovens para ter muito mais ambição de cidadania e contextualização de espaço, lugar. Então, esse slide foi colocado um pouco para mostrar a interdependência dos projetos. Quando a gente fala da desigualdade, começa com você dar melhores condições aos jovens, além da escola. No ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, nós temos aqui uma atividade enorme a partir de Manaus. Vários de vocês conhecem o que é a Virada Sustentável em São Paulo. E em Manaus, nós somos assim, o principal organizador da Virada Sustentável de Manaus, já há 6 anos. E, a partir disso, nós mobilizamos uma série de parceiros e construímos e co-criamos uma série de parcerias e passamos, então, a trazer esse conceito de cidades sustentáveis. E, mais do que isso, nós criamos um grande centro de voluntários e pessoas disponíveis para ajudar nesses projetos. E aí, a partir da Virada Sustentável, que é um evento que acontece uma vez por ano, por 3 dias, nós criamos o que a gente chama da Feira da Faz. A Feira da Faz, não nesse ano pandêmico, que não tem aglomeração, mas ela é um evento que ocorre na nossa sede, uma vez por mês, com música, com comércio justo, com arte, com venda de artesanato e com um espaço de troca de cultura e socialização. Então, a gente faz um uso da nossa sede como se fosse realmente um lugar para o envolvimento das pessoas. Então, isso já traz todo um conceito de cidade sustentável no nosso âmbito. Aí tem um lugar em Manaus que a gente adotou, que é um bairro em comunidades de baixa renda, onde a gente é o bairro da Redenção, onde lá nós estamos fazendo um projeto realmente focado para ajudar a comunidade. E pensa num lugar onde mora bandido, onde mora pessoas foragidas e gente do bem. Esse é o retrato da pobreza no Brasil. Nos lugares da pobreza, você tem todo mundo morando junto. Então, a gente entra nesse lugar, está levando arte, está levando possibilidade de produção de artesanato. Então, a questão das máscaras que nós encomendamos, por exemplo, para serem feitas, foram feitas nessa comunidade, nesse lugar. Nós construímos um centro lá para eles. E aí, aqui é um exemplo de arte que a gente leva, mas é só um slide emblemático, mas aí dentro disso também tem um centro lá de comunidade. Bom, na parte de consumo responsável, ODS 12, tem uma questão muito voltada à reciclagem de resíduos nas comunidades e tem a questão também da gente aproveitar o peixe. Então, como é que são essas coisas? Na parte de resíduos, estamos fazendo um projeto em várias comunidades de reciclagem, de pontos de entrega, e isso está, então, gerando números muito interessantes e retirando plástico
e uma série de outros dejetos que a gente encontrava nos primeiros anos que eu ia nessas comunidades. Você chegava numa comunidade e via garrafa de plástico jogada, via um monte de coisa assim, que ninguém dava valor para isso. Agora, você entra nas comunidades, está tudo limpinho, e nós estamos gerando, então, já temos um ponto de entrega, temos uma comunidade que já tem aqueles compressores, que você amassa tudo. Então, existe um projeto muito bonito acontecendo nessa parte. E na questão do peixe, a gente também fala que o peixe, ele não é só a carne, eles são as vísceras, eles são todas as partes do peixe estão sendo comercializadas nessas feiras que a gente organiza, de forma que se aproveita tudo que você pode a preços diferentes. Então, o filé, é claro que o filé custa mais caro por quilo, e a ventrecha, que é a parte mais viscosa do peixe, custa muito menos, mas você tem a possibilidade de vender tudo. Então, essa é uma outra forma de dizer sobre o consumo responsável também. Bom, aqui a gente entra num tema emblemático, né, gente? Falar de mudanças climáticas, com esse calor de 40 graus que está fazendo em São Paulo hoje, com floresta pegando fogo no mundo inteiro, esse é o tema top junto com o Covid, né? Se tem dois temas que estão top na nossa cabeça, é o Covid e a mudança climática. Então, bom, aqui a gente começa a falar de desmatamento e tudo aquilo que eu acredito que vocês estejam curiosos para saber. O ODS 13, que então é o ODS relativo ao enfrentamento das mudanças climáticas, nós temos um papel muito fundamental, que é evitar o desmatamento. Com esses projetos que nós estamos fazendo há 12 anos e meio, nós evitamos o desmatamento de aproximadamente 19 mil hectares, correspondendo a 19 milhões de toneladas de CO2. Isso são por metodologias científicas adotadas. Existe um projeto técnico-científico que nós temos até uma premiação, que é dentro de uma reserva específica, chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável do JUMA. Esse projeto, ele teve auditoria, teve toda uma questão de quantificação do carbono para ser vendido em mercado de carbono voluntário. Aí já é um outro item que é mais sofisticado, que é você realmente fazer da floresta em pé a valoração do carbono, mas isso depende de marcos legais, isso depende de uma série de outros entendimentos que vão além da simples vontade sua de querer fazer o projeto. E nós estamos inseridos em tudo isso, inclusive, nesse momento, estamos terminando de assessorar o governo do estado do Amazonas na produção da nova versão da Lei de Serviços Ambientais do estado, que terá toda essa questão da valoração da floresta em pé, quantificação de carbono, serviços ambientais. E isso para trazer recurso para as comunidades, para os projetos de conservação como os que eu estou falando. Então, isso não é só para a FAES, isso é para todo mundo. Aqui, o desmatamento, o que a gente pode falar? Nessas áreas que nós trabalhamos, nós temos aqui níveis de desmatamento que são muito menores do que em outros lugares no Brasil, e esses níveis diminuíram bastante. Então, a gente observa, a partir do que a gente começa a trabalhar, uma diminuição a partir de 2008, uma diminuição de 43%. E essa diminuição ela foi até 2017, 2018 teve uma pequena virada, em 2019 piorou. O desmatamento na Amazônia piorou em 2019 e está péssimo em 2020, está todo mundo acompanhando isso. Nas áreas que nós trabalhamos, o desmatamento é mínimo, mas esse mínimo aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho de 2019 para 2018. Essas áreas todas, em quilômetro quadrado, se você colocar isso no contexto de tudo que a gente trabalha, é um alfinete num palheiro, não é nada isso, praticamente. Mas o que nós podemos falar é que, historicamente, a gente conseguiu fazer 53% de redução de um desmatamento que praticamente já era mínimo. Então, nós estamos, sim, atuando para diminuir o desmatamento num lugar que praticamente já não tinha desmatamento. Aqui, vou pedir desculpas, tem uns números que não estão muito congruentes, então esse slide aqui eu vou ter que revisar, mas basicamente, a gente pode dizer que nesses 10 anos, ou 11 anos, que temos aí de medição, nós evitamos 10,6 mil hectares de desmatamento evitado,
1 hectare é igual a um campo de futebol. Então, são 10.600 campos de futebol evitados, 6 milhões de toneladas de carbono de emissões evitadas. Esses outros números aqui, eu não vou expor eles, porque eu acho que tem uma incongruência. A pessoa que me fez esse slide, eu discuti com ela antes de ontem, pedi para botar esses números, mas eu não gostei quando eu vi agora, peço desculpas. Então, vamos ficar com esses dois de cima, que já estão bons o suficiente. Bom, então falei de desmatamento, enquanto a Amazônia aumenta o desmatamento, enquanto o mundo observa a Amazônia aumentar o desmatamento, o nosso desmatamento, da onde a gente trabalha, aumentou pouquíssimo, assim, 0, nada em relação aos anos anteriores, e se pegar os últimos 10 anos, ele diminuiu bruscamente. Bom, o ODS 14 é a vida debaixo d'água, ele foi pensado para os mares. Acontece que nós trabalhamos com rios, então nós apropriamos ele para os rios. E aqui, o que a gente fala? É a questão da sobrepesca. Quando a gente fala daquele manejo do pirarucu, não há sobrepesca do pirarucu. Os pirarucus são manejados nessas regiões. Existe uma contagem, conhece-se o efetivo de peixes que tem no lugar, e você, então, determina uma porcentagem que vai ser retirada. E você faz essas contagens e tem planos de manejo monitorados, e são sérios, e tem conhecimento científico, e funcionam. Portanto, a gente está vendo aumento de renda com proteção do estoque de pesca, e beneficiando todas essas famílias. Aqui vocês têm um exemplo aqui do peixe, é uma foto muito emblemática nossa. Bom, vida sobre a terra, ODS 15, eu já falei do desmatamento, registro de redução, já falei disso para vocês. A gente tem menos do que gostaria, mas tem o nosso próprio monitoramento ambiental, porque vocês sabem, essas imagens todas vêm do INPE, e são seríssimas, embora o governo tente dizer que elas não são e querem comprar outras coisas aí que não precisa, são seríssimas, são muito boas, mas a gente tem lugares em que nós temos as próprias equipes de estudantes e de jovens nas comunidades indo para micro lugares lá nas comunidades e levando tablets e celulares e fazendo marcações, fotografias de alguma coisa que possa ter acontecido, então a gente faz esse monitoramento ambiental participativo. E com isso a gente consegue também qualificar melhor a medição desse desmatamento que possa estar ocorrendo, junto com as comunidades. E isso empodera elas a tratar e cuidar melhor do seu meio também, e um sentido de pertencimento. Aí, aqui, esses alertas de desmatamento nas áreas com nossa atuação diminuíram do ano passado para esse. Então, isso é muito importante, porque o ano 2019 foi ruim em relação a 2020, mas 2020 em relação a 2019, o que nós já temos de informação é que está bem melhor. Então, embora o desmatamento na Amazônia esteja aumentando mais ainda esse ano em relação ao passado, aonde nós trabalhamos está diminuindo. Então, isso é uma ótima notícia nesse momento crítico. Bom, o ODS 16, que é Paz e Justiça, aqui a gente fala de todas as ações de apoio que a gente faz com essas associações de moradores, porque o eixo central de tudo isso é cidadania, pertencimento, protagonismo. Nós somos profissionais que estamos levando os projetos para a efetividade de uma vida com floresta em pé, com qualidade de vida. Mas quem tem que realmente fazer isso acontecer e que tem que achar que isso é o caminho da sua vida, que isso realmente é o que vale a pena, são as associações. Então, a gente fomenta as associações e isso faz, então, com que haja esse trabalho. Então, é um projeto muito importante. E aí eu falei um pouco da questão de gênero lá atrás, participação de mulheres, tal, mas aqui é muito importante trazer para vocês a mensagem de que todos esses projetos que nós fazemos, eu vou repetir mais uma vez, eles não são impostos, eles são propostos. A gente tem a captação de recursos possível, de fundos diversos, de empresas, de captação, e nós levamos isso para discussão junto às comunidades, e eles aprovam.
Tá? Então, isso faz com que a gente trabalhe com esse ODS 16 de uma maneira justa, correta. E aí existem esses encontros de lideranças que nós promovemos todos os anos na nossa sede, e esse ano foi virtual. Aí também existe a questão da comunicação, você usa muito rádio na Amazônia, rádio SSB, então a gente já instalou mais de 150 bases de rádio, e isso ajuda muito a comunicação entre as comunidades. Aí aqui é o nosso time, o time da FAZ, pessoas apaixonadas, pessoas que trabalham com uma vontade, com uma garra enorme para fazer acontecer esses projetos. Essa foto é tirada naquele núcleo lá que eu mostrei, perto de Manaus. E o último ODS é o ODS, então, das parcerias, e a FAZ, ela trabalha com muitas parcerias. Nós realmente somos uma entidade multiparceira. Veja a quantidade de parcerias que nós temos, com 26 organizações comunitárias, 67 outras ONGs, 61 entidades governamentais, 35 instituições de ensino, pesquisa e inovação, 52 empresas e 20 organismos multilaterais, tais como o ONU, Unesco, FAO, etc. e tal. Então, assim, nós estamos ligados com o mundo. Como se fala muito antigamente, hoje já não se fala tanto, mas meio ambiente é pensar global e agir local. E realmente nós fazemos isso. Nós estamos falando nas COPs do clima, nós estamos trabalhando com entidades no mundo inteiro e nós estamos lá no fundão, na Amazônia mais profunda possível, com a associação local, com a prelazia, com a igreja, com quem estiver lá. Aqui é uma evolução das parcerias, é claro, no primeiro ano nós começamos dando os primeiros passos e aí vai crescendo. E com isso, eu agradeço imensamente o tempo de vocês e espero que tenha conseguido passar todos os ODS na nossa vida. Fico disponível aqui para vocês, está aqui o meu e-mail, luiz.vilares@faz-amazonas.org. Aqui está o meu telefone celular e agradeço demais a disponibilidade do professor Kassai de me convidar para mostrar para vocês o que significa fazer um projeto de conservação da floresta com o desenvolvimento sustentável dos seus povos, utilizando os ODS. E acho que temos ainda algum tempinho na aula e fico à disposição agora do professor Kassai. Seu microfone, professor. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Realmente, você está de parabéns, você conseguiu falar muita coisa em pouco tempo, né? Eu já vi várias apresentações, assim, de horas, né? Então, vamos abrir para os alunos, né? E se alguém tem perguntas, então, sintam-se à vontade aí. Eu, na verdade, tenho uma pergunta. Vocês estão ouvindo? Sim. Eu não sei. Tá. Eu, na verdade, tenho uma pergunta. Você pode ter falado em algum momento, mas eu tive que sair umas vezes para ir no banheiro ou cuidar da minha gata. E eu queria saber qual que é a principal fonte de fundos para fazer os investimentos que vocês fazem, porque os valores dos investimentos não eram baixos, eles eram todos muito menores do que o retorno bruto que estava tendo, e isso me deixou muito impressionado, mas os valores dos investimentos também não eram baixos. Eu queria saber de onde é que vem os recursos para fazer esses investimentos numa base constante, que agora que a gente está na pandemia, tem muita empresa que está fazendo doação de cesta básica, principalmente, mas num cenário mais normal, de onde costumam vir os recursos para fazer os investimentos? Então, eu vou fazer um lance histórico, bem rápido. Antes do Luiz responder, o João Pedro, né, Camacho, você perguntou para a pessoa certa, né? Acho que o Luiz fazer uma provocação, ele deveria escrever um livro aí, não muito extenso, né? De como as organizações não governamentais poderiam obter renda. Então, por favor, Luiz, responda a pergunta do João. Bom,
A FAS começou já com um endowment fund, com um fundo financeiro próprio, e esse fundo existe até hoje. É um fundo de investimentos multimercado, tem renda fixa e renda variável, estamos sofrendo bastante com a renda variável, mas esse fundo ele representa mais ou menos de 10% a 15% dos nossos recursos todos os anos. Esse fundo ele foi composto com uma doação do Bradesco, da Coca-Cola e do governo do estado do Amazonas, lá em 2008. Cada um colocou 20 milhões, fazendo 60 milhões. A gente já despendeu mais de 100 milhões desse fundo e hoje nós temos mais ou menos 70 milhões nesse fundo e a gente tem uma autorização do Conselho para usar apenas o que seria o excessivo com a inflação. É lógico que esse ano esquece, o fundo perdeu o valor, mas ele é muito importante na nossa vida. Essa é uma fonte. A outra fonte é o Bradesco. O Banco Bradesco foi um parceiro muito importante na nossa vida durante 12 anos. Começou lá atrás dando R$1 milhão por mês. Hoje em dia ele praticamente acabou. Vai dar R$500 mil esse ano e acabou. Agora ele está entrando num contexto de todos pela Amazônia, junto com o Santander, junto com o Itaú, e pode acontecer outras coisas. Empresas importantes na nossa vida, Samsung, uma empresa que nos ajuda muito com educação, lojas americanas, Petrobras a partir de editais, e empresas estrangeiras, algumas também importantes. Nós temos fundos também que a gente recebeu da ONU, do PNUD, PNUMA, mas são coisas pequenas. E aí entra o principal fonte histórico de recursos nossos, além do Bradesco, é o Fundo Amazônia. Esse fundo que tem recurso do governo da Noruega, pelo BNDES, que é um fundo sensacional, com muito recurso para a Amazônia, e que esse governo Bolsonaro resolveu desdenhar desse fundo, dizendo que era um fundo que estava dando dinheiro para as ONGs e que entra com essas questões de soberania e um monte de pontos que são lamentáveis. Então, infelizmente, faz 2 anos que a gente não tem recurso desse fundo, mas nós tivemos já, historicamente, 50 milhões de reais desse fundo. Então, vários desses projetos de renda aí que você viu, que nós fomentamos essas cadeias produtivas e que elas não deram retorno, não era para dar retorno mesmo, porque nós não entramos no negócio como empresário, a gente entrou no negócio como incubador, para ensinar e trazer, digamos assim, a população comunitária para fazer esse projeto. Então, assim, os recursos principais são dessas fontes que eu te falei. Aí, no Covid, hoje tem um monte de gente doando recurso. Acabamos de receber um recurso enorme do governo da França. Os Jovens pelo Clima, esse movimento sensacional. Families for Climate, esses jovens ligados ao movimento da Greta estão nos ajudando, sensacional. Families for Future. E nós temos recurso do Itaú, Saúde para Todos, também sensacional. Governo da França, sensacional. Aí tem Klabin, tem outras empresas. Então, no Covid, todo mundo está ajudando. E aí tem muitas doações que são itens diretos, nem é recurso. Mas, historicamente, o Fundo Amazônia foi muito importante na nossa vida. E nós estamos sofrendo muito esses últimos 2 anos. Está muito difícil a nossa vida para pagar todas as contas e manter tudo isso aí de pé. Muito bom. Tem uma outra pergunta do Wesley, né? Se prepara, Elis. Qual a sua opinião sobre a fala dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a proposta da Amazônia? Qual ou quais ODS você acha que essa proposta, 20 bilhões, poderia ser mais impactada e beneficiada? Se o Wesley quiser se pronunciar também, fique à vontade. Bom, a gente tem pouco tempo, é melhor eu já ir respondendo. Na minha opinião... Posso falar ou aguardo? Pode, fica à vontade. Na minha opinião, nós precisamos de um recurso que o governo tem negligenciado, porque ele não quer usar esse recurso, que é um recurso para comando e controle. A FAS não faz comando e controle. Comando e controle é ir lá e parar uma ação criminosa, é não deixar fazer grilagem de terra, é não deixar tocar fogo, é prender as pessoas que são criminosas, que se apoderaram de terra, que tocaram fogo, que derrubaram a floresta. Isso é crime. A FAS não é polícia. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. A gente é uma fundação, a gente trabalha com projetos. Então, eu não tenho poder de polícia, eu não vou fazer isso, mas eu acho
que o governo devia botar muito dinheiro nisso, muito, e tem muito dinheiro no Fundo Amazônia para fazer isso. E eu pegaria esse dinheiro do Joe Biden e botaria muito em comando e controle para acabar com o desmatamento. Eu acho que a gente tem que acabar com o desmatamento para depois começar a trazer todo mundo para gerar renda. Não adianta eu ficar bonitinho gerando renda lá, fazendo tudo bonitinho, educação, primeira infância tal, e a Amazônia acabando. A gente precisa atacar as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que parar de desmatar, acabar com o desmatamento. E isso precisa polícia, mas precisa de muita polícia, não é pouca polícia, porque é guerra, é uma guerra. O interior da Amazônia é guerra, é lugar de bandido, entendeu? Essas comunidades hoje têm droga, as drogas estão entrando, está vindo da Colômbia. Então, quando a gente começou a trabalhar na Amazônia, não tinha droga. Imagina, a droga era coisa de favela em São Paulo. Agora, você vai nessa comunidade, tem droga, tem ponto de droga. Então, o crime está tomando conta. Então, você precisa de polícia, muita polícia. E esse governo não entende isso. Então, eu pegaria esse dinheiro do Joe Biden e colocaria muita polícia para afastar isso, para falar assim, ó, aqui tem controle. Se não controlar, a gente vai começar a ver uma coisa muito complicada. Porque fundação como a nossa não vai fazer isso. Nós não somos polícia. Então, eu botaria muito dinheiro em comando e controle. E aí, uma vez que eu consiga fazer o desmatamento cair, prender os criminosos, fazer a sociedade realmente aplaudir isso e não ficar com fake news e achando um monte de bobagem, a gente toca dinheiro para cima de todos os projetos que a gente está fazendo. Todos eles precisam de dinheiro. Perfeito. Wesley, quer fazer algum comentário? Oi, professor. Oi, Luiz. Boa tarde. Eu acho que nem precisa. Ele fez uma colocação perfeita. Eu mega concordo com tudo que ele falou. Acho que só complementando a parte das ODS. Quais ODS eles acham que seriam melhores aplicadas com o investimento desse dinheiro? Apesar que eu entendi a parte do comando e controle, de investir mais sobre isso, mas eu pergunto mais assim, que é muito dinheiro, né? Falando apesar que teve também uma outra coisa agora, tipo um outro comentário que entra, que nessa fala do candidato à presidência, teve muita gente falando que soou como uma ameaça, né? Mas eu particularmente acho que é uma ameaça necessária, é uma ameaça que, já que o governo atual não toma conta de uma coisa que é tão importante para o mundo, então alguém de fora, com uma influência global, precisa falar que se o Brasil não cuidar do que nós temos hoje, nós vamos sofrer consequências econômicas, né? Que foi a fala dele. E aí, por isso que eu acabei pedindo a sua opinião. Mas aí, agora relacionando com as ODS, o que você acha que isso poderia impactar mais? Tá. Eu acho que nós precisamos trabalhar muito a questão da educação. Ao mesmo tempo, precisa trabalhar o empreendedorismo. Então, a gente precisa do ODS 5, 4. Agora me confundi. Me ajudem. ODS 4 de educação, ou é o 5? 4. 5 é redução da gênero, né? Gênero. Eu colocaria muito no ODS 4 e eu colocaria muito no ODS 8. O ODS 8 é de crescimento com geração de renda. Então, você tem a educação para formar o cidadão, e esse cidadão se tornar um empreendedor que seja viável no bioma, no contexto da floresta. Porque o que existe hoje é que as poucas possibilidades de educação de qualidade que são ofertadas, aqueles que conseguem ter alguma educação de qualidade, eles buscam uma vida fora da floresta, fora da margem do rio. Eles vão buscar uma vida em Manaus, tentar trabalhar numa empresa, no polo industrial, ou no comércio, ou no serviço. Então, os poucos talentos que você hoje tem nas comunidades, nas cidades do interior, eles praticamente não ficam na cidade, eles vão para Manaus, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão da geração de oportunidade, de empreendimento, geração de renda. Então, eu ficaria com esses dois ODS, o 4 e o 8.
Perfeito. Mais alguém? A Karina tem uma pergunta. Eu vou ler aqui. Luiz, teria algum posicionamento sobre a produção agrícola em áreas de reserva? Como exemplo, arroz de Roraima, a reserva Raposo da Serra, do Sol, que levava trabalho e abastecimento para a região. E a segunda pergunta dela, quais tipos de controle para não ser uma terra explorada e prejudicada? Somente fiscalização governamental? Então, a Karina também fique à vontade. Luiz, pode ficar à vontade. Aí é uma questão de vocação, né? No caso de Roraima, você tem lá um espaço que é de campos naturais, não é de floresta. Então, já existe uma vocação para uma agricultura que não é essa agricultura ou não é esse sistema agroflorestal com a floresta em pé, porque ali, no caso, são campos naturais e um pouco de cerrado. Aí, eu acho que a questão principal são os direitos indígenas. O que é que o indígena tem de direito sobre aquele modelo de produção? Porque aquela área é uma área indígena. Então, qual é o acerto que você vai ter entre os indígenas e os produtores? Eu entendo que aí é mais isso, porque realmente você não vai fazer floresta lá. Então, se a vocação econômica lá é arroz, então faz sentido que você tenha arroz. Eu não vou lá fazer extração de cacau. Não existe isso lá. Entendeu? Então, eu acho que aí você tem que trabalhar, é uma questão de repartição de benefícios justa, com reconhecimento e uma educação indígena, uma formação para um futuro, e que isso leve a projetos de interdependência e desenvolvimento das comunidades, numa coisa que crie um ambiente sadio entre produtores e indígenas, que é o que não existe. Essa é a minha resposta para isso aí. A outra parte sua, desculpa, seria... Pode repetir? Quais os tipos de controle para não ser uma terra explorada e prejudicada? Somente governamental? Bom, então, aí é o seguinte, de controle a gente tem vários. A questão é você reconhecer o controle. Então, por exemplo, o Ministério Público faz um excelente trabalho. O Ministério Público vai, ele olha, ele denuncia, ele avisa, ele fala, olha, o sistema de grilagem está acontecendo assim, primeiro vai alguém lá e faz uma ocupaçãozinha, depois compra não sei o quê. Então, assim, existe uma questão de inteligência que ela precisa ser entendida como uma verdade. E hoje em dia nós estamos num mundo onde não se quer acreditar, não se quer levar a verdade. Você quer acreditar na mentira. Então, quando você tem um presidente que vai na ONU e fala que quem tocou fogo na floresta foi índio e foi caboclo, fica difícil você utilizar dos próprios sistemas que o próprio governo paga. O governo tem o IBAMA, com um orçamento baixo, mas que nem está sendo utilizado para fazer monitoramento. O orçamento do IBAMA poderia ser 5 vezes maior se tivesse simplesmente um acerto com o Fundo Amazônia. Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia chegar e falar assim, Fundo Amazônia, vem aqui, vamos fazer um acerto, eu quero mais dinheiro para comando e controle, eu quero mais dinheiro para punição, tá? Então, você tem 3 bilhões parados aí, vamos fazer 1 bilhão para realmente evitar desmatamento, dar uma porrada e acabar com esse desmatamento? Bora fazer isso? Ministério Público, chega junto, vamos conversar todo mundo aqui. Mas não, o que acontece é que você dissemina uma cultura daqueles que estão querendo botar fogo na floresta, mentirem e dizer que quem botou fogo na floresta foi o menino que era o ajudante da ONG lá no Tapajós. Então, assim, existe uma cultura hoje que ela é de fake news. Então, assim, a minha resposta para você é que simplesmente deixem as instituições fazerem o trabalho para o qual elas foram criadas. Se você simplesmente deixasse o IBAMA fazer o trabalho dele, o Ministério Público fazer o trabalho dele, e as secretarias estaduais e demais entidades fazerem o trabalho dela, e não encher o saco das ONGs, não chamar a gente de... O que o presidente fala da gente? Que a gente... Agora eu tenho um problema existencial. Eu me achava uma pessoa super legal até o ano passado. Hoje em dia, quem é de ONG não presta. Então, assim, deixa a gente fazer o nosso trabalho que a gente vai conservar a floresta.
Basicamente é isso. A Karina tem alguma colocação? Acho que ela disse que entendeu e está satisfeita, obrigado. Mais perguntas? Bom, enquanto alguém não se manifesta, nós temos mais algum minutinho. Eu tenho uma pergunta para você, Luiz. Aproveitar que os alunos... eu tenho parentes conhecidos lá na parte da Amazônia do Pará. Então, lá, por exemplo, já desmatou metade. Era para ter uma Amazônia equivalente ao estado do Amazonas. Eu tinha até uma pessoa conhecida que era um dos povos que tinha escritura, numa fazenda na beira da estrada. Ele morreu, na semana seguinte, a fazenda foi comprada, e um mês depois, ele tinha floresta, né? Não tem mais nada, é só pasto. Então, eu participei de um estudo também, de um Instituto Internacional de Sustentabilidade, financiado por uma família americana, mas dedicada à Amazônia, aquela parte mais baixa ali, perto do Pará, o Mato Grosso, né? E a conclusão que eles chegaram, assim, o desmatamento da Amazônia é inevitável. E os motivos que você já comentou, começa com grilhagem, a terra é muito barata, aí põe fogo, se ninguém foi preso, o preço da terra queimada aumenta 20 vezes, e aí põe lá um gado, e aí a história todo mundo já conhece, né? Então, a minha pergunta é assim, por que a Amazônia, essa que você conhece bem aí do estado do Amazonas, ainda não foi desmatada? É uma das poucas que tem lá 95% do estado, da área do estado ainda preservada. Por que não acabaram com essa Amazônia que você trabalha? Bom, assim, essa é uma resposta que eu poderia ficar uma hora contextualizando, professor Kassai, mas eu vou tentar ser sintético e responder algumas questões fundamentais aí. Primeiro, no Amazonas, no estado do Amazonas, que a gente chama de Amazônia Profunda, o desmatamento ainda é muito baixo, porque nele não houve os principais vetores do desmatamento. Os principais vetores do desmatamento é a abertura de estrada. A estrada, ela começa a gerar ramais, que são todas as travessas, e dos ramais você vai, então, colonizando e ocupando, a maioria de forma ilegal. Então, aí as primeiras ocupações são totalmente erráticas e pequenos trechos de terra, você vai grilando uma terra em cima da outra, vai desmatando e fazendo com que você gere uma economia inicial chamada do boom colapso, onde pequenas cidades são formadas através da derrubada rápida da floresta, tem madeira, toca o pau, vende madeira, então você cria uma economia rápida, faz uma cidadezinha, paga as contas, e aí você tem um boom, depois isso aí acaba, vira um colapso. Essa história de boom, colapso, é a história da Amazônia desmatada. E junto a isso você tem, então, vetores que trazem depois outros grilagens de terra, e aí vem também toda a parte da mineração ilegal, do garimpo. Mas na Amazônia Profunda, onde não teve estrada, isso não aconteceu. Então, não teve estrada, não aconteceu isso. No estado do Amazonas, no sul, tem muita pressão. No sul do estado tem pressão, perto do Acre tem pressão, perto de Rondônia tem pressão, e perto também da Transamazônica, que passa lá embaixo, no município chamado Apuí. Mas também existem soluções. Nesses lugares já tem projetos com agrofloresta, tem projetos de enriquecimento de SAFs, sistemas agroflorestais, etc. E tal. Então, existem pequenas soluções acontecendo nesses lugares, mas a resposta clássica é porque não teve estrada. Agora, vai ter a BR-319 asfaltada. Nós vamos ver o que vai acontecer. Ela vai ligar Porto Velho a Manaus. Você vai poder ir de carro agora em estrada asfaltada para Manaus. Isso vai ser um grande marco. Vamos ver o que vai acontecer. Estão se dizendo, vão criar áreas de proteção, sistemas, etc. E tal. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa é a resposta clássica. Agora, a respeito de que o desmatamento não seria inevitável, tal, isso
Isso você pode recolher diversas teses de doutorado, teses de mestrado e trazer toda a ciência em diversos fóruns, tanto mais biologia, ou mais conservacionista, ou mais econômico, e você vai ter resposta para todas essas colocações e dizer que não, é muito possível ter floresta em pé e ser evitada. Acontece que isso parte, primeiro, de uma vontade política de governo, de realmente fazer isso. E aí, veja, nós estamos agora num governo que é negacionista, mas não é que os governos do PT amavam a floresta, também não é por aí, não. Os governos do Brasil, todos os governos brasileiros, sempre desdenharam muito dessa questão da floresta. Então, a pressão internacional ajudou muito o Brasil a controlar o desmatamento. E aí a gente recebeu dinheiro da Alemanha, muito dinheiro da Alemanha de cooperação internacional, e depois esse dinheiro maravilhoso da Noruega. Aí as pessoas vêm agora e falam que esse dinheiro é intervencionismo, que isso aí é essa questão militar, nós estamos voltando para os anos 70, de chamar que é soberania da Amazônia. Então, o que acontece? As pessoas estão olhando, quem hoje manda no país está olhando para a Amazônia no século passado, eles estão em 1970, quando eu era criança, que tinha governo militar, de soberania na floresta. E isso é um tempo que acabou, hoje em dia nós estamos no século XXI, entendeu? Então, eu acho que essa questão de impacto internacional, de realmente o mundo cobrar, o Joe Biden falar isso, os jovens falarem, a Greta falar, todo mundo falar, faz muito sentido. Ah, mas aí por que não estão falando que estão destruindo a Sibéria para o Putin? Vai lá para o Vladimir Putin e fala também que você está destruindo a Sibéria. Ué, fala para todo mundo, não tem problema. Nós estamos vivendo a questão do meio ambiente é uma questão global. Você age local, mas pensa global. Então, é normal todo mundo falar de todo mundo. Então, eu acho que sim, tem solução. Eu acho que a floresta, quanto mais pressão, mais isso vai incomodar, e é fato. Que o comércio internacional do Brasil está diminuindo para a China. A China está comprando mais da Argentina. Por quê? Porque tem tanto problema aqui com floresta, com não sei o quê, que a China já está começando a falar, olha, eu prefiro comprar da Argentina. Então, daqui a pouco nós vamos sentir no bolso isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a questão do comércio internacional vai pesar muito e vai chegar uma hora que isso vai complicar demais você negar. Muito bom, obrigado pela resposta aí, Luiz. Foi muito emotiva, né? Mas você é um dos poucos que realmente conhece, né, de perto. Mais alguém? Deixar para mais alguém fazer perguntas? Professor, eu tenho mais uma para o Luiz. Pois não. Luiz, o professor comentou com a gente algumas aulas atrás sobre a Jornada Amazônia, né? Que acontece em parceria com a USP, acho que com outras organizações também. Eu queria saber, coincidentemente eu trabalho no Bradesco, eu sou estagiário na parte de fornecedores, que eu auxilio na parte de sustentabilidade na cadeia de fornecedores. Então, a gente trabalha bastante com isso de ODS, a gente tenta replicar os fundamentos das ODS para toda a cadeia de fornecedores do banco. E uma das coisas que a gente coloca lá dentro desse programa são treinamentos voltados para a parte de sustentabilidade, saúde e segurança no trabalho, etc. Eu queria saber se existe algum programa da FAS parecido com esse da Jornada Amazônia, não necessariamente de uma imersão no local, mas que auxilie nessa conscientização, nessa parte mais educacional. Não sei se existe algum programa em parceria com o Bradesco ou não, porque eu até comentei com o professor que eu tinha muita vontade de participar dessa jornada. Não vou conseguir esse ano, mas talvez ano que vem eu me programe para isso, por questões financeiras e também de cronograma. E aí eu queria saber alguma coisa assim parecida, talvez mais acessível no momento, que a gente consiga participar, não sei, uma ideia. Bom, realmente a gente quer ser tudo para todo mundo, mas nós não conseguimos, Wesley. Fico feliz que você trabalha no Bradesco, que você trabalha nessa área de suprimentos e que trabalha com os ODS. Sensacional ver que as empresas estão super conectadas com isso. É assim, o Jornada seria realmente o lugar para você estar. Fora do Jornada, eu acredito que a gente tem assim alguns vídeos, tem alguns programas já disponíveis no nosso próprio canal do YouTube, de vários cursos, mini cursos. Esses mini cursos, eu acho que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, eu não tenho certeza, mas eu acho que estão
dá uma visitada no nosso canal Faz Amazonas, no YouTube, e veja se você encontra alguma coisa lá, e eu posso ver também com a nossa área de educação e de empreendedorismo, o que mais que a gente tem. Mas, realmente, essa é uma área que o que a gente conseguiu fazer foi via jornada, não mais do que isso. Também teve, além do jornada, tem aquele Amazon Summer School também, que a gente já fez há alguns anos, que é uma jornada internacional, assim, basicamente. Mas é isso, eu acho que talvez tenta ver alguma coisa no nosso canal do YouTube e eu vou dar mais uma olhada aqui, outros materiais eu possa talvez te ajudar com isso, tá bom? Perfeito, obrigado. A jornada do ano que vem, você já tem alguma data ou ainda não? Jornada do ano que vem tem. Eu acho que você pode até entrar no nosso Instagram e ver pelo Instagram. E acho que está lá. No nosso Instagram já tem, ou no nosso site também, dá uma olhada. A internet hoje é incrível, né? Você atualiza o site, semana que vem o site já não está legal. Mas dá uma olhada no nosso site e no Instagram nosso, que tem coisa de jornada lá. Vou dar uma olhada. Eu vi outro dia que estava com inscrição aberta. Tranquilo. Eu vi que é desse ano, acho que vocês vão... O professor comentou que vai participar, que vai ser em dezembro, se eu não me engano. E no começo de dezembro, uma coisa assim. Mas eu vou dar uma olhada para o do ano que vem. Obrigado, viu? Imagina. Aí, ó. Tem uma turma prevista para dezembro, né? Talvez Pronto, aí, março, novembro e dezembro do próximo ano. Tem até isso aí. Kassai lá, que é professor. E acho que independente disso, direto com a fundação, a professora Raquel e o Bruno, né, e o Roberto lá da comunidade, eles têm um programa de turismo que eles podem fazer um treinamento. Eu já levei lá um grupo de advogados, de 30 advogados, né? Então, hospedagem, passeios, transporte e algumas pessoas explicando, né? Alguns aspectos. Então, acho que pelo Bradesco pode-se montar um mini programa também personalizado. Mais perguntas? Se ainda tiver tempo, se eu ainda puder fazer mais alguma pergunta, porque eu já fiz uma. Claro. Eu sei que tem uma parte do desmatamento na Amazônia que é por causa de certas árvores que têm uma madeira muito valiosa. Tem algum tipo de programa para fazer um extrativismo sustentável dessas árvores, ou isso é impossível? Que eu sei que são árvores grandes que eles fazem isso. Sim. Tradicionalmente o mogno, né, aquela árvore que todo mundo já derrubou, os ibipiruna, ipê, tem várias árvores. Aí o professor Vigílio Viana, que é engenheiro florestal, daria a resposta mais bonita do que eu. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é que a solução para isso chama-se manejo florestal. Manejo florestal, o que é? É você mapear uma área e você conta todas as árvores que você tem nessa área e você identifica quais são as árvores que têm mais valor madeireiro e faz um plano de extração por 20 a 30 anos, até de 30 anos. E aí, você faz, então, em cada quadrilátero que você mediu nesse lugar, a extração de uma árvore. E aí você faz uma via de acesso a essa árvore sem derrubar as outras árvores. De forma que o que você está falando aqui é o seguinte, o que eu estou falando aqui é você extrair uma árvore aqui, depois você extrair outra árvore aqui, de forma que você retira apenas 1% da floresta, 0,5% da floresta, e você machuca muito pouco a floresta, não destrói a biodiversidade dela, não perturba a floresta e tira aquela árvore com valor madeireiro. Esse é o plano de manejo. E aí você tem protocolos para isso, como o Forest Stewardship Council, que é o FSC, que tem um selo que certifica disso. A questão é que essas coisas não funcionam porque existe uma regulação no Brasil, existe uma normatização que faz com que isso fique inviável, que o custo de você ter um plano de manejo, implementar o plano de manejo, fazer acontecer, burocratizar tudo isso, é tão alto e tão caro que é mais fácil você roubar.
é mais fácil você pagar por fora, é mais fácil você fraudar uma guia, é muito mais fácil fazer o errado do que o certo. Então, quem faz o certo está quebrando. As poucas madeireiras sérias que realmente tentaram fazer um projeto sério de manejo florestal no Brasil, ou elas fecharam ou elas quebraram. Então, assim, é muito complicado, você teria que ter um plano de manejo mais fácil, mas junto com comando e controle, muito comando e controle. Sem policiamento, nada dá certo. Porque as pessoas hoje pegam o plano de manejo e falam assim, olha, eu fiz esse plano de manejo aqui e estou tirando, por exemplo, essa árvore daqui e está no meu guia aqui, bonitinho, tá? Tá, isso é uma mentira. Na verdade, você não pegou essa árvore. Você disse que pegou, mas você foi lá na floresta, bateu uma árvore legal, trocou o documento e mandou. Então, é isso que acontece. E para que isso não aconteça, precisa ter mais polícia. Precisa ter um IBAMA, com um I maiúsculo, um IBAMA de verdade, dando porrada para valer, entendeu? Só que o governo não entende isso, eles são negacionistas. Então, infelizmente, existe conhecimento, existe técnica, existe realmente ciência para fazer isso. Mas você precisa ter uma normatização que funcione e ter recursos que realmente policiem isso, tá? Então, existe um caminho, ainda dá tempo, mas está difícil. Entendi, obrigado. Então, Luiz, infelizmente o nosso tempo já esgotou, né? Eu sei que os alunos têm compromisso, mas tem o seu e-mail aí registrado, essa apresentação está gravada, já está disponível no YouTube, né? E se alguém tiver alguma questão, pode mandar para mim ou direto para o Luiz. Eu ia perguntar aqui sobre o dinheiro da China para construir estrada, mas deixa aí para uma outra ocasião, né? Então, Luiz, muito obrigado. Eu que conheço o seu trabalho, a Fundação de perto, eu sei que você só falou a verdade, falou coisas com muita propriedade. A sua palestra se destaca porque você trata de questões transversais de química, biologia, mudanças climáticas, econômicas, né? E a facilidade é justamente porque você está ali participando de todo esse processo de gestão. Então, muito obrigado. Encerramos por aqui. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Bom, professor Kassai, eu agradeço de coração a oportunidade de falar para todos vocês um pouco sobre um projeto de Amazônia Possível, um projeto de quem acredita que a Amazônia ainda pode prosperar. E nesse momento que nós vivemos, o mais importante é que vocês se cerquem de notícias verdadeiras, que vocês não acreditem em fake news, que vocês acreditem na ciência, que vocês acreditem nas ONGs sérias, porque tem muita gente séria e as pessoas sérias estão sofrendo. Então, assim, existe uma Amazônia possível e a Floresta em Pé, na minha opinião, vou fechar minha fala dizendo para vocês que se nós queremos ter a soberania sobre a Amazônia, se o Brasil, se eu fosse militar, eu entendo que a soberania sobre a Amazônia se dá com a floresta em pé e não com a floresta derrubada, se dá com o índio lá dentro, se dá com todo mundo lá dentro, com a floresta em pé. Aí sim o mundo vai falar, essa Amazônia realmente é do Brasil. Então, assim, eu acredito que a floresta em pé é o que vai salvar o Brasil e a gente vai sofrer um pouco, mas o caminho ainda é possível. Muito obrigado. Uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, estou à disposição. Tudo de bom para vocês. Ótimos estudos e conversas. Muito obrigado. Muito bom, Luiz. Então, já encerrei a gravação. Então, fique à vontade. E os alunos também, muito obrigado por estarem presentes. Espero que tenham aproveitado aí. Valeu. Então, aqui eu me despeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.